É um motivo de orgulho receber todos vocês aqui. Bom, também nominar aqui as autoridades presentes, né? Nós recebemos também Claudinei Tonon, presidente do Sindiconte, que veio prestigiar esse evento, né, junto com seus profissionais que representam nossa nobre classe. Então, boa noite, alunos, colegas da FIPECAF, que estão público online. Então, nessa noite, nós promovemos a primeira palestra presencial, nova gestão da FIPECAF, a qual nós vamos receber aqui o professor Wellington Rocha. Ele é professor doutor pela FEA-USP, também coordenador do Laboratório de Gestão de Custos, FEA-USP, e, claro, nosso presidente aqui na FIPECAF. Então, recebemos aqui com uma salva de palmas. Muito bem, uma satisfação enorme estar aqui com vocês, estou muito feliz, muito bom vê-los aqui, olha quanta gente, obrigado a todos, né? Excelente. Então, pela oportunidade aqui, muito obrigado, Flávio, pela iniciativa de promover o evento, e vamos conversar um pouco aqui, né, com o colega Fernando, que veio de longe, dos continentes, veio da Europa, para apresentar a palavra aqui para a FIPECAF. Olha a importância da FIPECAF. Isso é um executivo, né, de uma grande empresa, transnacional, tá correto? Transnacional, que saiu lá da Europa e veio para cá nos prestigiar. Muitíssimo grato. Daqui a pouquinho, então, vamos conversar um pouco sobre gestão de custos, mensuração de custos, planejamento de custos, né? Que não é a coisa mais importante, porque a primeira coisa é aumentar a receita. Só que nem sempre dá para aumentar a receita e a gente tem que se lidar. Como? O Fernando vai falar daqui a pouco. Não é isso? Obrigado, professor. Então, professor, eu convido então o senhor a sentar, tomar o assento ao meio, ao centro, aqui no nosso palco aqui na FIPECAF. Então, recebemos aqui nosso convidado externo. Ele vem de Valência, na Espanha. Estava de passagem pelo Brasil nesses dias recentes. Estava frio ou quente lá? Estava quentinho lá. Enquanto a gente vai aqui chegando ao nosso inverno. Mas o Fernando Gonzalez, a primeira curiosidade que eu conto dele é que ele começou a carreira aqui na FIPECAF. Então, não podia te contar que a FIPECAF, então, também ela impulsiona talentos, né? Hoje, ele é o atual diretor financeiro da ADM, Clark Daniel Midland, acertei o nome? Sim. É uma companhia multinacional, uma das gigantes globais do agronegócio, é uma das maiores esmagadoras de soja do mundo e tem uma série de divisões de negócio. Ele administra uma divisão de Health and Wellness e também de Ventures dentro da Europa. Ele foi controller corporativo na companhia dos Estados Unidos e também, né, executivo e gerente de auditoria interna global da corporação. Ele iniciou a sua carreira então, aqui na FIPECAF, depois ele também teve uma passagem pela auditoria interna do Grupo Telefônico aqui no Brasil, inclusive ficava a 3 quadras daqui, né? E ele também possui um MBA pela Universidade de Illinois, Champaign-Urbana, e atualmente curso um programa de doutorado pela Universidade de Valência, na Espanha. Então, Fernando Gonzalez, seja muito bem-vindo. Então, já tome aqui o microfone, para que você possa começar a falar o que são os desafios, né, da gestão de custos em negócios globais. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Flávio. Obrigado, Flávio. Boa noite a todo mundo. Boa noite, pessoal externo. Primeiro, obrigado a oportunidade de estar aqui com vocês. Desculpa a minha voz, está um pouco pior. Acho que essa mudança entre o calor da Espanha para o período aqui de São Paulo, então sempre acaba piorando um pouquinho. E, de novo, é um prazer estar aqui com vocês. Como o Flávio comentou, fora de uma questão profissional, uma questão pessoal, aqui junto, onde eu comecei aqui com a FIPECAF e ainda o professor, que foi professor não era aluno da FEA também. Então, é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco aqui a experiência que eu tenho nessa área. Então, a gente vai conversar um pouquinho, a ideia é fazer mais um bate-papo com vocês, né? Vou apresentar alguns pontos aqui que são relevantes e também ter a interação com vocês, com o professor. Então, um pouquinho da questão de gestão de custos e nós, talvez é bem importante essa questão, a palavra gestão. A gente está falando de redução, a gente está falando de gestão. E aí, conforme a gente vai entender um pouquinho mais. Talvez para começar, o primeiro ponto que eu tenho a gente está numa recessão ou não? Então, acho que esse é o ponto. Eu estou longe de ser economista, sou contador de formação, acho que como muitos de vocês,
Então, meu objetivo não é falar, mas se a gente começar a olhar alguns pontos aqui, a Alemanha acabou de ser declarada em recessão térmica. Os Estados Unidos tem essa discussão, tá ou não está em recessão? O Haddad falou, olha, tem desaceleração, mas não tem recessão. Então, independente da conclusão que a gente tem, se é técnico ou técnico, mas o importante é o que acontece numa recessão, a gente não controla a demanda. Então, a gente precisa olhar em custos. Aqui só um pouquinho o que o Flávio comentou, na verdade, mas para que qualquer outra dúvida que vocês tenham, que é relacionada aqui à minha formação, um prazer comentar com vocês. Enfim, ambiente inflacionário de recessão. Primeira coisa que a gente tem que olhar, como que a gente preserva a margem bruta. Então, eu como financeiro, principalmente para ajudar o negócio a tomar decisão, essa é uma questão que a gente fala muito, como que a gente preserva a margem. Então, principalmente nos últimos 2, 3 anos, com toda a questão inflacionária, com a pandemia, a gente viu muito passar custos, repassar os custos na questão de precificação para o cliente final. Mas o resultado, a gente tem uma inflação, países desenvolvidos estão com uma inflação maior do que a do Brasil. Acho que a gente nunca viu isso. Então, é parte do resultado que a gente está vendo. Então, justamente essa questão do foco. Como que se preserva a margem bruta. Um outro ponto, que a primeira coisa quando a gente olhar vai ser quais são os custos que eu posso reduzir ou atrasar. Então, a primeira coisa que vem, isso eu posso falar como experiência profissional, todo momento que a gente tem alguma questão de demanda, primeira coisa, todo mundo para de viajar. Então, esse é o primeiro custo que é um custo pequeno, mas é a primeira coisa que é fácil controlar e aí também ajuda a dar o ambiente de como que a gente tem que controlar. Segundo, contratação. Então, muito, quando você, dependendo do tamanho da tua empresa, dependendo 2, 3 meses, você deixa de contratar, o resultado no bottom line, o resultado que você tem, que tem na tua margem líquida, é relevante. Então, essa questão de como que é a contratação, isso aí impacta nós, tanto como financeiros, também como empregados. Então, essa é uma questão importante para ter. E qualquer outro gasto, por exemplo. A gente tem muito da questão de gastos de marketing, por exemplo. Então, tudo bem. Qual é o balanço? Então, muito aqui a questão de balanço que a gente tem. Enquanto dá para controlar, reduzir ou atrasar gastos e qualquer impacto que isso daí vai ser no negócio. Mas o principal, nesse slide, se eu for colocar uma coisa, é essa parte. Como que a gente tem certeza de ajustar a base de custos para a demanda atual? Então, eu diria que discussões que eu tenho diariamente com o pessoal, justamente com isso, na questão orçamentária. Poxa, mas o que faz que eu tinha planejado ter essa contratação? Tudo bem, você planeja esse gasto, mas a receita que você planejou não está acontecendo também. Então, é muito importante como que você ajusta a tua base de custos para a demanda atual. Isso e muitas vezes é temporário. Então, é uma questão importante para olhar e justamente essa demanda projetada. Então, e aí a questão de como que a gente atualiza essa demanda. E aqui é muito importante, que depois a gente fala ao longo do tempo, quais são os indicadores, foi o primeiro slide, recessão, quais são os indicadores que o teu negócio tem, justamente para verificar em que lado você está, a demanda está vindo ou não está vindo. E no final das contas, é muito isso, essa questão de curto e longo prazo. Então, qualquer ajuste que você faz de curto e longo prazo, por exemplo, se eu deixar de investir em marketing, o que acontece? Talvez, dependendo do teu negócio, se você é mais um negócio de ingrediente, B2B, talvez o problema não é tão grande. Se você é um negócio que fala direto com o cliente, talvez aí você tenha um problema do impacto da marca. Então, esse é um ponto para considerar. Investimento em inovação, também é outro ponto. Quanto ao investimento em inovação, quanto que você ajusta agora, ajusta depois, quanto que atrasar alguns meses, esse é o impacto. Então, nós como financeiros, e principalmente financeiro, para ajudar a tomada de decisão, a gente tem que olhar muito próximo nisso. Então, qual que é o impacto que vai ter no curto e no longo prazo. E claro,
Isso é geral, vai depender muito de qual que é a tua empresa. Se por acaso a tua empresa é uma empresa aberta, e divulga, que é o meu caso, uma empresa aberta que divulga balanço trimestral, então o teu tempo muitas vezes é trimestral. Se você é uma empresa fechada que não divulga, então talvez o teu tempo é diferente. Então, mas isso é uma questão importante, essa questão de oportunidade. No final das contas, o mais importante, o que a gente tira disso? É priorização. Então, muito que a gente fala, não só na questão financeira, mas também na questão do negócio em si, se a gente não consegue aumentar, a gente não pode aumentar recursos, ou a gente tem que racionalizar recursos, como que é priorização? Então, vamos fazer todo mundo focar naquilo que é mais importante. Então, a gente tem muito essa conversa e isso funciona para qualquer coisa da nossa vida. Então, como que a gente realmente foca naquilo que é prioridade? Talvez voltando um pouquinho essa questão de recessão, inflação, que é o momento que a gente está atual, mas talvez trazer uma coisa mais geral de nós como financeiros que a gente está tendo esse ponto. Então, vou passar aqui alguns pontos até um pouco básicos, né? Mas que, na verdade, a gente entra um pouquinho em alguns casos que a gente está falando disso. Então, por exemplo, quando a gente tem a gestão de... Desculpa. Não, já que interrompeu, eu vou falar. Desculpa, professor. Não, aqui eu queria... Você vai falar um pouquinho do fixo e variável. Isso. Não, fala. Depois eu queria fazer uma observação. Perfeito. Então, deixa eu já colocar aqui, a gente aproveita o professor. Professor, não pode falar em fixo e variável, o professor já quer falar, né? Daqui a pouco, só falta ele falar direto e indireto também. Vai falar direto. Mas, Fernando, na verdade, isso é uma característica de quem faz gestão de custos. A pessoa tem que ter uma atitude muito proativa. Então, o cenário nem apareceu, as nuvens nem se dissiparam, mas o gestor de custos já se mergulhou na operação. Né? Então, isso está no DNA do professor Guérico. Perfeito. E aí, justamente isso, conceito que o professor explicou para todos nós, é uma coisa que a gente aprende na aula básica de contabilidade, mas é super importante. Então, qualquer tomada de decisão, a gente precisa trazer a teoria aqui para a prática e justamente como isso, olhando isso para o fato de como tomar decisão. Então, alguns exemplos aqui. Eu até coloquei, como que a gente faz gestão de ativo ou de serviço, dependendo do negócio da empresa, e para auxiliar na precificação, qual que é o preço que a gente tem que colocar. Na questão aqui do fixo e do variável, depende muito, dependendo do teu negócio ou de qual produto ou serviço que você vai fazer, a questão, se por exemplo, você tem um custo fixo muito alto, se as vendas não vierem, você tem um problema. Então, esse é um ponto grande. Outro, se o teu custo fixo é muito alto, você tem que aumentar o teu volume, tentar diluir o custo por unidade. Então, algumas questões assim, é importante estar olhando como que a gente ajusta. Aí que eu podia ser, desculpa, por favor, ter feito toda hora, mas a gente vai dando um caráter de atividade, e aí você tem uma estratégia para poder tomar um cuidado, tá ok? Porque a secura também não é só, mas também o tempo está seco aqui, então a garganta começa. Mas o que eu queria dizer, Fernando, é o seguinte, eu sugiro, e até num livro eu escrevo isso, né, aqui, que numa análise assim, de custos, né, que os custos fixos, uma sugestão, sejam separados em duas categorias, subcategorias. Eu entendo que nas organizações você pode ter o custo fixo operacional e o custo fixo estrutural. O que significa isso? O custo fixo operacional, porque, em última instância, o que eu estou dizendo é o seguinte, nem todos os custos fixos são igualmente fixos, é isso que eu quero dizer. Alguns custos fixos são mais fixos do que outros. Então, por exemplo, a mão de obra, se você tem um funcionário que ganha salário mensal, e se o ajuste de custo for na mão de obra, ele é um custo fixo operacional, porque a operação diminuiu, de repente você ajusta o quadro de pessoal. Está correto, Fernando? Agora, o prédio, por exemplo, um prédio como este aqui, você tem custo que é inerente à estrutura, está dando para entender? Ainda que você esteja com nível de atividade quase zero, você tem que ter aquela estrutura.
Vocês concordam, pessoal? Sim. Então, a minha sugestão é que, quando a gente for analisar os custos da empresa, como o Fernando está dizendo, fixos e variáveis, a sugestão é que os fixos sejam também divididos. Quanto que eu tenho na minha empresa de custo fixo? Operacional, que é um pouco quase discricionário, e a curto prazo eu consigo ajustar, então, porque ele é inerente à operação, então, se a operação diminuiu, eu ajusto o custo fixo. Tá certo? Veja, não é variável. É fixo, mas da operação. E a estrutura não. A estrutura, se eu tiver quase zero de atividade, eu ainda tenho que manter. Vigilância, sabe que existe. Faz sentido, né, Bruno? Não era só isso. Desculpa a interrupção. Obrigado, professor. Acho que minha voz melhorou um pouquinho agora depois da água. Milagro. Daqui a pouco a gente faz outra parada também quando a gente falar de diretos e indiretos, né, professor? E, por exemplo, a questão de diretos e indiretos também, dependendo do negócio que você tem, como que você faz a precificação e justamente verificar como que você vai para o mercado. Então, isso é importante, porque muitas vezes, dependendo do estágio de vida do produto, se você tem um custo indireto muito alto, a tua margem muitas vezes é negativa. Então, aí entra justamente um pouco a gente pensar na questão da margem bruta e margem de contribuição. De todo esse slide, para mim, o mais importante é esse ponto. Pensar a diferente margem bruta, margem de contribuição, e dependendo do estágio que você tiver, a análise tem que ser diferente. Então, um bom exemplo, se a gente pensar numa fábrica, que você tem a fábrica, você tem uma capacidade ociosa muito alta. Então, você tem uma capacidade ociosa muito alta, que volta àquela questão, você tem uma fábrica enorme, e entra na questão do custo fixo estrutural que o professor comentou, o que você tem que olhar, o quanto você pode ir para o mercado e você consegue cobrir a tua margem de contribuição, que são os seus custos variáveis. Então, essa é uma questão muito importante, que a gente tem muito essa análise. Olha, qual que é a capacidade que a gente tem nessa fábrica? Se hoje tem uma capacidade ociosa e a gente precisa para o mercado, então a precificação talvez entre mais nessa questão, qual que é a margem de contribuição. Se a gente precisa, enfim, vai depender muito do mercado que você tem, quanto maduro ou não é esse mercado que você está. Um outro ponto também muito foco na margem bruta. Então, na gente pensar, como o professor falou, a primeira coisa é como a gente aumenta as vendas. E aí, mas muitas vezes, o importante, a gente, claro, olha as vendas, mas muitas vezes a gente olha qual que é a margem que esse produto traz. Porque dependendo do produto, tem vários casos que você pode decidir deixar de vender e focar mais no outro produto. Vamos colocar um outro oposto. Em vez de uma fábrica ociosa, você tem uma fábrica que a demanda está maior do que a capacidade que você tem. Que provavelmente é o que aconteceu muito em alguns casos, principalmente com a pandemia, com o gasto de logística. A gente viu que tudo foi... o preço do container triplicou. Então, é um bom exemplo que acontece. Então, nesse caso, você foca onde você tem uma margem maior. Então, toda essa questão de precificação, toda essa questão de como você maximiza a margem, porque no final das contas é um retorno. Antes de eu falar de valorização do estoque, professor, você quer fazer um comentário para eu tomar água? Eu vou falar enquanto ele tomar água. Direto e indireto, isso. Talvez isso também, eu não parei muito para pensar, mas deve ter custo. Não, acho que com certeza deve ter mais direto, não, direto e indireto, assim, o Fernando é um executivo, né, que interage com a prática, diferente de um professor. Minha esposa me critica muito por isso, sabe? Sempre com as ideias lá em casa, desculpa falar assim, porque como eu tenho a gestão de custos, e eu tenho muitas filhas para criar, vocês imaginam como tem que gerenciar a minha casa. E a minha esposa me fala assim, não, você é muito teórico, né? Vocês ficam lá na USP, na PK, teorizando e tal, vai ver na prática e tal. Mas a gente está, sem querer dar muito uma de economista, né? A gente está tendendo, né, a acreditar que existe, digamos assim, na prática, deixa a verdade, na prática, você distinguir claramente o custo que é direto e indireto não é tão simples assim. Não é tão simples assim. E talvez não, com certeza nem fixo e variável. Então, é assim, na teoria, falando aqui,
mais fácil do que na prática. Na prática, de fato, concorda, Helber? É isso mesmo. Na prática, a gente não tem essa clareza, porque o mundo real é muito mais complexo do que a gente fala numa sala de aula, por exemplo. Certo? Só essa observação que eu queria fazer. Ou seja, para o professor é mais fácil falar, né? Agora, como ele, executivo, aplicar é mais complicado. Melhorou um pouco a voz? Melhorou? Não, exatamente. E aí, no final das contas, o que o professor comentou é muito questão de quais são os seus assumptions, quais são os fatores que você coloca para qualquer decisão. Isso a gente faz todo dia. E aí, isso conecta muito claro com a valorização de inventário. O motivo que eu coloquei aqui, principalmente no Brasil, pela questão fiscal, a gente usa muito custo padrão, né? Ou se usa custo padrão, usa mais para a questão de gerenciar. Mas fora, a preferência é custo padrão. Então, quando a gente olhar fora, tem muita discussão, qual que é o custo padrão? Então, que aí com isso te ajuda toda a precificação e aí a análise da margem, de qual que é a margem bruta de cada um desses ao nível de produto e de cliente. Então, que a gente olha. Então, para isso, com o custo médio, é super difícil fazer. Então, e aí entra essa questão do custo padrão. Então, gerencialmente, eu diria que o custo padrão talvez é a preferência que a gente tem, né? E muitos dos sistemas, a gente, inclusive, está com uma implementação global de SAP, e aí, no caso da SAP, funciona como custo padrão. Oracle funciona como custo padrão também. Então, tem muito essa questão de como que a gente vai. E isso é importante justamente para a tomada de decisão. Para a tomada de decisão, você consegue olhar um pouco essa questão. De processo orçamentário, que é metade do meu dia, vamos falar assim. Então, mas é importante nessa questão de gestão de custo. Então, só para comentar um pouquinho como a gente, de novo, importante é olhar as vendas, qual que é a demanda. Mas a gente tem algumas maneiras de olhar a questão de orçamentária de custo. E dependendo do momento que você está, você foca de maneira diferente como você foca os custos. Uma das maneiras aqui que eu coloquei bottom-up, top-down, né? Então depende como que é feito, se é parte de baixo de cada um dos departamentos fazer o que eles acham que tem que ser ou qual que a realidade tem que ser. E aí vem o top-down do top management, que vem, olha, isso aqui é o que você pode fazer, o que você está que a gente consegue suportar. Então, tem um pouco essa diferença. E óbvio que os dois não batem. Sempre tem uma diferença. Então, essa diferença sempre tem. E aí tem que ter algum tipo de ajuste. Então, é alguma iniciativa que vai acontecer, que a gente não sabe como que a gente vai entregar. Ou então, a gente sabe que a gente precisa fazer, a gente não tem certeza como, mas ao longo do tempo a gente vai aprender e vai fazer. Então, sempre tem um pouco essa diferença. E nessa questão de custo, funciona bastante também. Então, tem essa questão de, dependendo de qual visão que você tem, sempre tem esse ajuste. Um outro ponto importante, que aí KPIs ou índices financeiros, muitas vezes a questão de custos tem que ser focado ao qual percentual de vendas. Então, meu custo comercial de administração tem que ser o percentual de vendas. Esse percentual muda muito de acordo com qual a tua área de negócio, dependendo se você é uma empresa de serviço, é muito diferente de uma indústria automotiva ou de uma questão mais de tecnologia. Então, muda muito, então isso é importante, é uma das maneiras que a gente olha. Um outro ponto aqui, teto de gasto, né? Acho que é um tema aqui que eu sei que o professor vai comentar um pouquinho, então não vou roubar a fala dele, mas é um dos pontos que eu, voltando a esse top-down e bottom-up. Então, muitas vezes, olha, você pode fazer com tantos recursos. Aí volta na questão de priorização. Como que você prioriza e onde você vai estar fazendo. E um outro ponto aqui, que eu sei que também tem muito debate, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, essa questão de orçamento base zero. Então, o que eu vejo
que a gente vê na prática de orçamento base zero. Depende muito de qual que é a função. A gente vê muitas vezes, se é uma função talvez mais comercial, a gente faz um roll forward disso, e aí vê qual que é a questão, qual que são as vendas, se é uma questão de mais um departamento de suporte, às vezes a gente vai para o orçamento base zero. Então, realmente depende de qual que é o lado que você está, qual é a realidade da empresa, qual é o momento que você está. Então, eu diria uma das maneiras de forçar uma redução de custo, ou não forçar uma redução de custo, mas gerenciar o custo para aquilo que realmente você consegue ajudar, que tem que ser. Então, esse é o ponto. Professor, tranquilo. O orçamento base zero, realmente, como ele falou, tem amigos e inimigos por aí, né? Eu sou amigo, eu gosto dessa, digamos assim, filosofia do orçamento base zero. Eu gosto. Nós temos colegas na fé, inclusive, que não querem nem ouvir falar. Não sei por quê. Eu acho que esse negócio de você pensar o orçamento, tentando, na medida do possível, se desvincular do passado, se tudo tivesse começado agora, eu acho que isso é muito positivo. E a gente não pode negar que a maioria das empresas, eu arriscaria dizer, que ainda, como é que vocês chamam, que pega o exercício anterior e incrementa, não é isso? Não é assim, não é incremental ali. Isso é ruim, porque você vai levando para frente ineficiências, eventualmente eficiências também. Se tiver coisa boa, tá bom, você joga para frente. Mas eu acho que, principalmente nesse ambiente que o Fernando está colocando aqui, de uma recessão global, praticamente, né? Eu acho que a gente não pode elaborar o orçamento para o período seguinte preso às mesmas premissas e condições do passado. Então, o orçamento base zero, que é fundamentalmente um pensar daqui para frente, quase que exagerando um pouco, como se a gente falasse, esqueça o passado, faz de conta que a empresa está começando hoje. Eu acho isso muito positivo, eu gosto dessa postura. Perfeito. Depois já foi metade do copo d'água. Vamos lá. Uma outra coisa aqui, talvez mudando um pouquinho, que é uma segunda responsabilidade que eu tenho na empresa, a gente tem um departamento de Ventures Capital. Então, parte disso que é focado em inovação, focado em relação com startups e investimento minoritário. Então, tudo que a gente falou até agora é aplicado para qualquer empresa, mas foi mais focado na questão corporativa, né? Se você tem... Todo mundo precisa saber custo fixo, variável. Em questão de custo fixo e variável, mas aí é importante, justamente, se a gente olhar para empresas menores, melhor, bem melhor agora. Então, essa questão de se é uma empresa menor ou uma startup, então ajuda um pouco essa questão de qual que é o foco. Eu diria, se é uma empresa pequena, uma startup, o foco agora, numa possível recessão, é justamente como que você garante caixa e acesso à linha de crédito. Isso é muito importante, como que você foca nessa questão. Então, independendo da tua empresa ou do negócio que você está, com aumento de taxa de juros, dificuldade de captação, tudo isso, então ter acesso à caixa é muito importante. Quando a gente olha para o universo das startups, né, em questão de garantir o caixa, você vai ver que a gente começa a ter uma visão um pouquinho transversal em relação ao que é o orçamento. O orçamento a gente começa a ter uma concepção de receita, custos, despesas, fazendo uma projeção para frente. Só que quando você vai para uma startup, ela está gerando receita? Não está. Está gerando custo? Também não. Ela gera uma série de despesas ordinárias. E o que é a base em termos de mensuração? Não precisa tirar o slide. Mas o que seria a base de mensuração, né, de uma startup? É justamente colocar no topo aquilo que ela tem de caixa, o que ela precisa receber de suprimento dos seus credores, das suas fontes de financiamento, para assegurar o pagamento de uma despesa ordinária, quando a gente controla por competência, mas ela tem uma vertente de olhar muito pela veia do caixa, pelo regime de caixa. Por quê? A empresa ela cresce
por expansão, por geração de receita. E por onde ela quebra? Por um sufocamento, um estrangulamento do caixa. Perfeito, isso mesmo. E mais ou menos seguindo o que estava aqui, fora dessa questão de caixa que você tem que olhar da empresa, um ponto muito importante é principalmente como você, como empresa, você foca na sua operação, nos seus ativos. Uma das coisas que é muito importante é o tipo de operação da empresa. Tudo bem, que ativo você compra? Você compra um ativo novo, você compra um usado, você faz um leasing. Então, tem alguns casos que em inglês a gente fala leaseback. Então, teve casos que a empresa precisava de caixa, então ela vendeu o próprio ativo para uma empresa que alugou de volta para eles. Então, óbvio que você perde um spread, né, um spread nessa operação, mas é justamente algumas opções para gerar caixa. Então, porque se for pensar muitas vezes numa startup, uma empresa pequena, a tua linha de crédito é menor, né? Então, você pode ter algumas linhas de subsidiadas de diferentes partes diferentes governos têm isso, mas esse é uma outra parte que também é importante, parcerias estratégicas. A gente é um caso e tem vários outros casos de, muitas vezes, quando você tem essa parceria estratégica, te ajuda a navegar um pouco nas dificuldades que você tem, ou seja, para ajudar numa financiação, o financiamento. Financiação. Eu estou misturando aqui o Portugal. E aí, então, ou um financiamento que você faz, ou ou acessar novos mercados. Então, essa questão de parcerias estratégicas são muito importantes também. Só um comentário muito rápido. Quando você fala em parcerias estratégicas, vale olhar o exemplo de grandes empresas na indústria de cosméticos. Essas empresas elas fazem uma série de experimentos, de testes com produtos novos, mas numa quantidade pequena. Só que ela não para o maquinário que ela tem na fábrica principal para produzir um lote. Ela subcontrata com um parceiro que tem máquinas menores para produzir esses lotes. E faz ali contratos de take or pay. Ela não vai comprar o ativo. Ela faz uma espécie de uma locação daquele ativo, contratando, inclusive, a mão de obra daquela empresa, como se fosse uma prestação de serviço. Então, essa é uma parceria estratégica que a empresa acaba não tendo depois um grande impacto de custos e você tem um ponto de retorno que pode ser doloroso. De ter que parar aquilo, descontinuar, para começar alguma outra coisa. E o que o professor Flávio falou tem muito a ver com essa questão de comprar novo, alugar, ou comprar usado, ou terceirizar, né? Que é justamente terceirizar que é o processo. E, de novo, mesma retórica, foco e priorização. Então, isso tem muito, porque como você, principalmente numa questão mais de startup, que é muitas vezes ligado pelo fundador, então a pessoa tem esse espírito empreendedor que pode atacar tudo. Então, muitas vezes, ter o foco, priorização e muito claro o que tem que ser feito é super importante. Então, resumindo aqui um pouco, o principal de novo, qual que é o processo aqui, né? Então, entender um pouco qual é o seu negócio e quais são os fatores que influenciam o seu negócio. Quais são os indicadores que você tem. Desculpa. Quais são os indicadores que você tem justamente que influenciam o seu negócio. A gente começou, lembra? Talvez vai ter uma recessão ou não vai ter? Dependendo da... Por exemplo, se a gente olhar de volta para a pandemia, com certeza não foi uma recessão para quem vendia máscara, né? ou teste de Covid. Então, depende muito do teu negócio. Então, quais são os fatores que você precisa olhar e focar? E depois que você tem isso, aí qual que é a estratégia de gestão de custos que você tem que aplicar? Como a gente viu, dependendo do tipo de mercado e dependendo do momento que você está, você usa estratégias diferentes. E aí, de novo, o mais importante, isso independente de gestão de custo ou qualquer coisa, gestão financeira, você precisa implementar, controlar e divulgar. Então, o que você não controla,
você não faz. Então, essa é uma questão que também funciona com a questão de custos. Então, é super importante quais são os indicadores que você tem para controlar, e seja questão de orçamentária, seja questão de reduzir custos, seja questão de vendas, qual que é o foco que você dá. Professor? Eu preciso já. Bem, enquanto isso, falando aqui com a plateia, vou voltar daqui a pouco, falar um pouquinho de estratégia, importantíssimo falar daqui a pouco, eu tenho mais palavras também, mas falar como que é importante entender a estratégia da organização. Na primeira, pegando o gancho das palavras do Fernando, falou qual é o meu ambiente, como é que está, né? Falou em recessão global, e ele falou uma coisa importante, né? E do que eu aprendi, mas eu ouvi isso pela primeira vez alguns anos atrás, o professor Roberto Macedo, da USP, né? Um grande nome lá da FEA. Ele diz o seguinte: olha, em todo o setor que você vai analisar a economia, você tem que analisar por setor. Ele acabou de falar, quem fabricava ou passou a fabricar máscaras, sensacional. E existem outros setores que se deram muito bem na crise, né? Durante a pandemia. Então, é muito importante analisar o seu setor. Esse é um aspecto, ele acabou de falar. E eu concordo totalmente. Um outro aspecto é você entender a estratégia em si da empresa. Por exemplo, se a gente se basear no posicionamento estratégico mais popular que existe, que é de Michael Porter. Michael Porter, vocês se lembram, ele basicamente são dois posicionamentos, basicamente, né? Sem falar do foco, não sei o quê. O Porter diz mais fundamentalmente o seguinte: estou falando do Porter, que eu acho que é o mais conhecido, mais popular. Existem outras tipologias de estratégia. Mas o Porter falava, olha, uma possibilidade estratégica é você falar assim, olha, meu produto é mais ou menos igual ao produto dos meus concorrentes. Mais ou menos igual. Não tem muita diferença, não, no meu produto. Mas o meu preço é imbatível. Ninguém vende mais barato que eu, porque eu sou o melhor controlador de custo desse mercado. Então, o meu produto é mais ou menos igual a todo mundo, mas eu sou imbatível no preço. Sou super competitivo no preço, porque eu domino o custo. E o Porter chamou isso de estratégia de liderança de custos. Todos se lembram disso aqui, certo? Por outro lado, ele falou, olha, pode ter uma empresa que fala completamente diferente. A outra empresa que do outro lado fala assim: o meu preço é mais ou menos igual ao do mercado, mas o meu produto é diferente. Está correto? E ele chamou isso de estratégia de diferenciação. Lembram-se? Perceberam a diferença? Este aqui falou, o meu produto é mais ou menos igual ao produto de todo mundo, mas o meu preço é imbatível, porque eu vendo mais barato que todo mundo, porque eu controlo o custo. O outro falou, não. Não, ele falou diferente, né? O outro lá falou assim, o meu preço é mais ou menos igual, mas o meu produto é diferente, percebe? O sistema de controle de custo é igual nas duas? Não pode ser igual. Não pode ser igual. Na primeira tem que ser muito mais rigoroso. Orçamento detalhado. Mês a mês, dia a dia, hora a hora, controlando o orçamento. Na primeira, porque para ela, o custo baixo é questão de sobrevivência, porque essa é a estratégia dela. Ah, então quer dizer que na outra, que é diferenciação, pode deixar o custo correr solto? Não. Apenas é que para esta aqui, o controle de custo não é tão fundamental. Vocês estão entendendo? Não é tão fundamental. Então, pegando o gancho da estratégia que o Fernando colocou, é isso que eu queria comentar. Toda vez que a gente for falar ou fazer gestão de custo na empresa, a gente precisa saber o que ele falou, ou seja, como é que está no contexto, afetando o meu setor, e qual é a minha estratégia. É custo ou diferenciação? Porque se você entrar numa empresa que a estratégia é diferenciação, por exemplo, e começar a querer implantar um sistema de orçamento, controle de custos extremamente rigoroso, você vai atrapalhar a estratégia. Está correto ou não? Vai atrapalhar. Não é isso o mais importante para aquela empresa. O próprio Jeff Bezos falou isso aí da Amazon. Jeff Bezos falou, olha, o que vocês acham? A Amazon
Está mais para a primeira ou mais para a segunda? Vamos? Segunda. A segunda, porque ela é inovadora. Ela quer criar coisas diferentes. Ela é inovadora. Então, está mais para a segunda. Não estou dizendo que é exatamente igual à segunda, porque é um pouco diferente a classificação. Aqui teria que ir mais na Myers Slow, sabe? Aquela outra categorização de estratégia. Mas o Jeff Bezos falou, olha, eu não quero um orçamento na minha empresa que amarre os meus gestores e como se diz, restringam a criatividade, entendem? Então, numa Amazon, o sistema de controle de custo e orçamento pode ser um pouco mais frouxo. Não precisa ser tão rigoroso. Claro, esse conceito, Tom? Eu lembrei disso pegando o gancho aí que você falou de estratégia. Do meu lado. Os dois vamos aqui. Estão bem alinhados aqui. A gente está falando a mesma língua. Água Santa, que é bom. Bem, basicamente isso, então, com isso, vou até passar, não é ótimo feriado, porque vocês ainda vão ficar aqui um pouquinho, então, deixa eu passar aqui de volta para o professor, continuar a exposição, e depois a gente tem outro papo mais aberto. Muito obrigado. Bem, deu para colocar? Deu para eles colocarem lá os slides, cara? Bem, então é isso. Primeiro, vamos logo começar a falar algo que está escrito nos primeiros slides, que é o seguinte. Em 2005, mas não só, em vários outros anos, mas não só em 2005. Em 2005, especificamente, o faturamento da General Motors nos Estados Unidos, em 2005, foi de 193 bilhões de dólares. 193 bilhões de dólares foi a receita da GM nos Estados Unidos, em 2005. Naquele mesmo ano, a Toyota, concorrente, em nível mundial, faturou 172 bilhões, 172 bi. Portanto, 21 bilhões menos que a GM. Porém, mesmo a Toyota faturando 21 bilhões de dólares a menos, o lucro da GM foi 4 bi e da Toyota foi 12 bi. Deu para entender? Como é que uma empresa concorrendo no mercado fatura mais que a GM e lucra menos? É o custo, é gestão de custo. E não é por acaso que a Toyota é referência mundial em gestão de custos. O Fernando falou em padrão. O padrão é fundamental para planejar e gerenciar custo. Para vocês terem uma ideia, os padrões são tão importantes na gestão de custos. Ele falou, só estou repetindo o que ele falou e reforçando e concordando com ele. Na Toyota, vou dar um exemplo hilário para vocês. Na Toyota, que tinha um cara trabalhando num dos escritórios aí do mundo inteiro da Toyota, e aí o gestor foi assim atrás de um funcionário que estava digitando no computador, e ele viu que o funcionário estava digitando algo assim. 3,160. Não, 3,10. E o gestor estava dando uma volta lá, e deu uma bronca no cara. Como é que você faz um negócio desse aqui, cara? O que eu fiz, cara? 3,10. Sim. Mas esse zero, qual que é a função dele? Não é a mesma coisa de 3,1? Não é igual? Sim. Mas, tudo bem, mas qual o problema? Você já pensou o tempo que você gastou para digitar esse zero aí? Pô, mas só essa fração de segundo? Mas você sabe quantos mil funcionários já tem no mundo? Você sabe quantas horas? Cara, isso não é brincadeira, é verdade. É verdade. Na Toyota, você não pode andar na empresa do jeito que você quiser. Você tem um padrão, você tem que se movimentar dentro de certas regras, como em muitas fábricas, né? Então, o padrão é fundamental, tá, pessoal? Bem, mas vamos falando aqui,
peguei também, de novo, esse gancho do Fernando para falar de padrão. Tem que direcionar, hein? Tá? Onde você estava direcionando, Fernando? Pronto, tá bom. Olha lá. Tem o primeiro exemplo, viu lá? General Motors, esse eu já decorei, não estava do slide, tá? Tem professor que decora mesmo. E alguns professores estão passando tempo para aprender a matéria. Repetir. Bem, Burger King. Não, é um exemplo aí, infelizmente, com o que vem acontecendo aí com o 3G Capital, o trio aí de brasileiros, tal, americanos, tal, mas o fato é que quando eles compraram o Burger King, no primeiro relatório anual, no começo de 2013, 2013, isso mesmo. A receita global do Burger King caiu 42,5%. A receita caiu 42,5% em um ano. E o lucro subiu 150%. Dá para imaginar? Porque eles vão procurar custos desnecessários. Eu vou falar um pouco deles aqui também. Isso é real, tá, pessoal? Não é? Isso é real, vocês podem pesquisar na internet. A Grendene, exatamente como falou o Fernando. A Grendene, na crise, o mercado de calçados estava caindo, vendendo menos sapato, eles não queriam aumentar o preço, nem podiam aumentar o preço, porque as vendas estavam caindo. Mas eles precisavam manter o que o Fernando falou, manter as margens. Vocês lembram que ele falou agora? Como manter a margem? Gerenciando custo. Não tem saída, gente. E a Unilever também, isso já uns 30 anos atrás, quando ela começou a fazer detergente na Índia, ela chegou lá e tinha um detergente local, fabricado ali por um fabricante indiano, né? Só que o preço do detergente indiano era 1/3 do preço de venda da Unilever. 1/3. A Unilever era 3 vezes mais. Depois de 1 ano e meio, usando uma ferramenta de gestão de custos que a gente chama de custo-alvo, onde você parte do preço que é passível de praticar e tem que ajustar o custo, depois de 1 ano e meio eles conseguiram emparelhar o custo e o preço do detergente. Então, eu estou colocando isso aqui como exemplos de boa gestão de custos, né? Que é tudo isso aqui. Vou me atrapalhar. Aqui, ó. Desculpa, americanos. De novo, americanos aí, de novo. Está na ordem do dia, mas não é pelos motivos que vocês sabem que eu vou falar, não. Americanos está hoje aí, né, com esses problemas todos que vocês estão vendo, né? Mas a questão da Americanas que eu quero trazer para o contexto dessa apresentação de hoje, pessoal, é o seguinte. Em setembro do ano passado, apenas agora, né, ou seja, 8 meses atrás, quando o Sérgio Rial é conhecido como um gerenciador de custos, ele sabe controlar custos. No Santander, ele fez uma revolução gerenciando custos, Sérgio Rial. Ele é conhecido como executivo excelente na gestão de custos, principalmente depois que ele passou pelo Santander. Quando, em setembro do ano passado, deu na imprensa que o Sérgio Rial ia assumir a presidência das lojas americanas, setembro do ano passado, sabendo que ele era um exímio gestor de custos, as ações da Americanas subiram 22%. Nem na história aí foi agora. Depois, vocês sabem da história que aconteceu de janeiro para cá, já é outra, mas não tem nada a ver com o que eu estou falando, porque foi lá outro problema, tá certo? E o Carnegie Steel, né? O Andrew Carnegie, né? O magnata do aço lá no século XIX, ele é citado no Relevance Lost, do Kaplan Johnson, né? Ele falava o seguinte, o Andrew Carnegie, ele falava o seguinte: controle os custos, que o lucro vem por consequência. Controle o custo, o lucro vem, vocês estão entendendo? Então, eu estou fazendo essas colocações para dar testemunhos reais. Talvez nem precisasse, né? Às vezes eu penso, gente, é tão óbvio, né? Que para controlar custos, que eu estou falando uma coisa óbvia demais. Mas estou trazendo exemplos reais, tá? Inclusive, o caso do Burger King tem algo muito curioso, né? Quando o 3G ele assumiu o controle da companhia, a primeira coisa que eles fizeram, com os diretores que foram empossados em cada uma das divisões e áreas, todos foram levados para lanchonetes para aprender a fritar hambúrguer e batata frita. Foi a primeira coisa. Qual que é a lógica
subjacente a tudo isso. Parece que não há nada, mas eles tinham que conhecer a operação na ponta do negócio para começar a conceber uma gestão de custos. E é justamente isso que conecta a fala do Fernando Gonzalez, né? Entender muito do negócio para você conseguir dar pitaco, né? Eu ouvi uma vez de uma consultoria estratégica, não vou falar o nome, né? Que eles pediram, né, para fazer um corte numa determinada atividade dentro do setor aéreo, na operação de uma empresa aérea, e tá bom, vamos implementar isso? Pois é. Quando a empresa implementou, ela teve uma multa da ANAC, porque ela descumpriu um aspecto regulatório fazendo uma tentativa de redução de custos, né? Então, fazer a gestão de custos envolve muito você não só conhecer as técnicas, metodologias, saber o que é custo fixo, o que é variável, né? Conhecer também o padrão, mas conhecer o negócio e as suas especificidades, né? E, além de tudo, ter muita atenção às externalidades. Muitas vezes, né, quando a gente está olhando aqui, há um argumento em defesa do orçamento base zero, quando você olha para alguns setores em que eles têm uma grande regulamentação e alguma lei muda e que te impõe uma adição de custos. Você vai ter que gerenciar isso de alguma forma, você vai ter que cortar em algum outro lugar se você quer manter o custo no mesmo patamar linearizado. Ou você vai ter que repassar isso para o preço. E aí a pergunta é, o meu cliente consegue aceitar? Ele vai engolir isso? Né? Então, isso entra no mundo da estratégia, né? Porque, claro, se é uma mudança regulatória, afeta a sua empresa, mas também afeta a empresa do concorrente. Né? Ou, peraí, ou é uma questão também, talvez, geográfica. Tem empresas que incorporam a própria estratégia de gestão de custos, os benefícios fiscais. A Grendene, a qual o senhor citou, professor, ela, inclusive, é uma empresa beneficiária de programas do governo federal, pela localidade onde está a fábrica dela. Então, ela tem benefícios tributários que fazem com que o custo dela seja menor que outras empresas que queiram produzir no estado do Rio de Janeiro ou no estado de São Paulo. Excelente, exatamente, Flávio. Obrigado. Não me entendo, né? Eu fui passado isso aqui. Bem, não tem problema. Pode, se ela puder fazer isso agora para mim. Eu acho que está sem pilha. O problema não é meu, tá, pessoal? Está sem pilha. Eu sou meio ruim de tecnologia. Bom, vamos lá. Pontos de atenção. Tá bom. Gestão de custos é importante, etc, etc. Agora, quais são alguns pontos de atenção? Podemos seguir, por gentileza? O Fernando falou um pouco disso. Gestão de custos não é sinônimo de redução de custos. Não é. O professor Márcio Boninelli e eu relacionamos 4, 5, 6 espécies diferentes de gestão de custos, que não é só redução. Primeiro, porque é muito mais importante que reduzir é prevenir, evitar. Segundo, que o próprio Fernando falou aqui, numa modalidade que é o quê? Retardar. Lembra que o Fernando falou em retardar alguns custos, né? Que significaria mais ou menos suspender por algum tempo. Tá? Então, vamos deixar bem claro, porque é muito comum o pessoal fazer essa confusão aí. Gerenciar custo, temos que reduzir. Não. Aliás, eu costumo dizer o seguinte, se você tiver uma empresa que quer competir de verdade, né, no mercado internacional, e se para esta empresa a única maneira de competir em custo for a redução de custo, ela está muito mal. Significa que ela está muito ineficiente, ela tem um monte de custos desnecessários, ela está muito mal. Então, de repente, ela tem que pensar em outras formas. Por exemplo, pode seguir, por gentileza? Aqui, ó, o que importa, né? Pessoal, veja bem. No fim das contas, o que importa é o valor gerado para o cliente, tá certo? É o valor. E o valor é uma relação entre essas duas variáveis. Eu tenho um custo aqui no denominador e a utilidade ou benefício, o numerador. Então, por exemplo, como é que eu posso aumentar o valor aumentando o custo? Tá bom, eu vou aumentar o custo. Tá bom, desde que o numerador aumente mais ainda, mais do que proporcional, certo ou não? Eu aumentei o valor. Então, eu tenho 4 maneiras aqui diferentes de aumentar o valor. Então, o custo é uma variável do valor. Por isso que não é só redução. Eu posso aumentar o valor
mantendo o custo sem reduzir nem aumentar, desde que aumente a utilidade e assim por diante. Existem vários exemplos reais disso que eu estou falando no mundo, tá? Vários exemplos. Podemos seguir, por gentileza? Por exemplo, a falácia da correlação entre qualidade e custo. A falácia que eu acredito que exista, falácia é de que entre custo e qualidade a correlação é positiva. Lembra da estatística, correlação positiva? Lembram-se bem, não? Todos lembram? Sim ou não? Sim. Todo mundo lembra. Tem aquela história da cegonha, que eu costumo contar, você já me ouviu falar dessa história, da cegonha lá em Itajubá, aconteceu. O pessoal ficou na frente da igreja lá 3 meses contando as cegonhas que passavam e outra equipe na maternidade contando os bebês que nasciam, para ver se havia correlação, né? E havia correlação positiva, porque quanto mais cegonhas passavam, mais bebês nasciam, né? Aquela correlação positiva, né? Que é quando uma variável sobe e a outra também sobe. Agora, quando uma variável desce e a outra também desce, aí a correlação, como? Positiva também. Todo mundo lembra? Quando as duas variáveis caminham na mesma direção, é correlação positiva. Certo ou não? Nós queremos dizer aqui o seguinte: entre custo e qualidade, as empresas deveriam fazer de tal forma que a correlação fosse negativa. Isto é, eu tenho que produzir com mais qualidade, nível mais alto de qualidade, com custos cada vez mais baixos. Ah, diria a dona Célia, minha esposa, isso é muito teórico. Isso é possível na prática? Sim, é possível. Eu tenho N exemplos. Por exemplo, já faz aí uns 20 anos, quando não era ainda muito comum, numa dissertação de mestrado que eu orientei, sobre gestão de custo-alvo em maternidade com parto cesariana, e desse assunto eu entendo, já falei que tenho várias filhas, entendo bem desse assunto. Então, o que acontece? Quando eles foram ajustar o custo para a realidade do mercado, que era um preço que o plano de saúde tinha um preço fixo, vocês estão entendendo? O plano falava, olha, o hospital te paga o X pelo parto cesariana sem complicação, isto é, sem intercorrência, tá ok. E para o hospital, que era privado, um hospital privado, lucrar, ter uma margem de 10%, o custo estava acima, vocês estão entendendo? Entre outras coisas, veja, naquela época, estou falando de mais de 20 anos atrás, tá? Hoje eu sei que vocês já sabem que é comum, mas naquela época, eles perceberam que fechar o corte, fazer a sutura da mulher, depois do parto, com fita adesiva, era mais barato do que costurar com a linha tradicional. Então, o custo mais baixo. E a qualidade maior, porque não deixa cicatriz. A mulher não precisa ficar lá passando para tirar o pulso toda hora com aquele negócio. Vocês estão entendendo? Exemplo real. Real. Tem vários outros exemplos. Quando a indústria automotiva passou a fabricar o step mais fino, mais escondido no porta-mala, liberando espaço no porta-mala, o custo caiu, o custo do step. E a qualidade? Vocês estão entendendo? Então, a correlação tem que ser negativa. Se for falar em qualidade de processo, então nem se fala. Eu estou falando em qualidade de produto. Processo não se fala. Porque quanto mais você aumenta a qualidade dos processos, o custo cai, ou não? Menos atividades repetitivas, menos redundância, menos retrabalho. Então, você aumenta a qualidade do processo e o custo cai. A mensagem aqui é: a correlação entre custo e qualidade tem que ser o quê, pessoal? Negativa. Aí é uma gestão de qualidade. Uma boa gestão. Se você falar, não, o meu produto é bom, por isso que ele é mais caro, é mais ou menos, né? Isso não é da grande vantagem. Tem um ponto em comum Tem um ponto em comum nesses exemplos que eu falei, que é inovação. Né? Na troca de um procedimento, no caso da sutura, na troca do step, na melhoria de processo, existe. Então, a correlação é negativa sempre que eu consigo implementar algo diferente na inovação. A inovação está por trás disso. Está por trás disso. Excelente. Obrigado. Tem sempre uma inovação explicando aquele fenômeno. E aí, assim, uma gestão quer ser diferente, tem que inovar, não é verdade? Muito bem, podemos seguir? Custos sorrateiros. Bom, o Fernando falou de fixo e variável,
direto e indireto, mas não falou dos custos sorrateiros. Percebi a atenção. Será que ele vai falar? Ele não falou. Mas fique tranquilo, Fernando. E o Eliseu Martins. O Eliseu Martins é um best-seller, você sabe. No Brasil é o livro de curso mais vendido, sabe, né? Eliseu. Espero que não esteja ouvindo. Fala, né? Ele não está por aqui, né? Nem o Eliseu Martins, o livro mais vendido de curso que existe, nem ele fala em curso. Ele também está lá, fixo, variável, direto e indireto. Mas a gente só ele não fala. E é aquele curso que não aparece. É aquele curso que a gente poderia fazer uma analogia, uma comparação com a hipertensão arterial, por exemplo, que é uma doença sorrateira, que ela vai aparecendo aos poucos, e outras doenças também. Certo? E tem custo sorrateiro, você não percebe, sabe por quê? Porque as demonstrações contábeis não mostram. Eles estão escondidos nas rubricas e nos centros de custos. Existe isso. Eu posso dar exemplo aqui. Vou dar exemplo aqui. Ó. Então, vamos em frente. Quer ver? Ó? Custo sorrateiro. Primeiro, CCNUT. Todo mundo aqui sabe muito bem o que é isso, né? Tem alguém que, por acaso, não precisa ter vergonha. Se tiver alguém que não, acho que todo mundo sabe. Você não sabe? Não? Não? A gente falava disso alguns meses atrás, lembra, Fernando? Fernando lá com o inglês e espanhol lá, que eu gostaria também de ter a sua fluência no inglês e no espanhol aqui, né? Em inglês a gente falava de idle capacity, né? Unused, free capacity. O que é isso? Sim. E é o custo sorrateiro. É o custo da capacidade não utilizada. Gravem isso. CCNUT. Custo da capacidade não utilizada. É ociosidade. Ora, nas demonstrações contábeis, normalmente aparece o custo da ociosidade? Ele geralmente não aparece. Por isso que ele é um custo sorrateiro. Você não enxerga ele com facilidade. E ele, ainda mais no ambiente que o Fernando falou aqui de vendas em queda, recessão mundial, não sei o quê, a capacidade ociosa é um custo alto. Né? Muito bem. Vamos em frente, por favor. Pressão arterial. Todo mundo só pensa no velho. 8 linha, por exemplo, é sempre 12 por 12. Não tem nem graça, né? Mas nem vou mais no médico. 12 por 8, na minha idade. Tá bom, né? Ótimo. Bem, na empresa, como é que eu meço a pressão arterial de uma empresa? Estou pegando o gancho do que o Fernando falou. Se você pegar os custos da empresa, naquele mês, trimestre ou ano, certo? Um período. Aí você separa quanto que eu tenho de fixo e variável. Eu sugeri agora há pouco que dividisse os fixos, lembra? Operacionais e estruturais. Mas para simplificar, vamos pegar fixo e variável só, né? Aí você vê o percentual. Qual é o percentual de representatividade de proporção do custo fixo em relação ao custo total? Por exemplo, se a gente imaginar que o primeiro número é o fixo e o segundo é o variável, eu posso falar, olha, a minha empresa está com a pressão de 20 por 80. O que quer dizer 20 por 80? Na minha estrutura de custo, 20% é fixo e 80% é variável. É isso. Aqui tem uma tese de doutorado do Bruno Souza. Você conhece o Bruno Souza? Eu orientei. E nós medimos a pressão arterial de 2 segmentos, de siderurgia e têxtil e confecções de outro lado. Naquele período que nós investigamos, que foi um período de 5 anos, a pressão arterial média da têxtil e confecções era 20 por 80. Enquanto que na siderurgia era 30 por 70. Faz sentido. Só que aí o que o Bruno fez na tese? Ele foi fazer uma coisa que também o Fernando citou aqui. Ele foi verificar em que medida isso impacta a rentabilidade. E ele verificou, sim, que no setor têxtil e confecções, onde a pressão arterial média era 20 por 80, e que o Bruno constatou que aquelas empresas que estavam com pressão alta, ou seja, o primeiro número era maior que 20, tinham rentabilidade e lucratividade, ambas, lucratividade e rentabilidade, menores do que a média do setor. Provando que empresa que tem pressão alta, está doente, vai lucrar menos. Vocês estão entendendo? Isso é fato. Tem tal período que o Bruno investigou. Então, como é que eu meço a pressão das empresas? É verificando a proporção de custo fixo e variável em relação ao total.
Outro custo, e por que ele está como custo sorrateiro? Porque ele não aparece também nas demonstrações contábeis, concorda assim? Só se você fizer um relatório gerencial do jeito que eu falei, senão ele não vai aparecer. Por isso que ele está como sorrateiro. E atividades que não agregam valor. No início dos anos 60, final dos anos 50, o Peter Drucker, papa aí da administração, ele falou o seguinte, olha, se você analisar direito, 30% das atividades que tem uma empresa não agregam valor. Pode tirar que não vai acontecer nada. Ele falou isso 60 anos atrás. Peter Drucker falou, cerca de 1/3, nem 30%, ele falou 1/3. Daquilo que se faz numa empresa, você pode acabar que não vai acontecer nada. Ou seja, são atividades que não agregam valor. O Masayoshi definiu no livro dele, atividade que não agrega valor é toda aquela que poderia ser eliminada sem afetar os atributos do produto nem o nível de atendimento ao cliente. Tá claro o conceito? Não? Atividade que não agrega valor é aquela que pode ser eliminada sem prejudicar os atributos do produto nem o nível de atendimento ao cliente. Então, se você tiver uma atividade que possa ser eliminada sem prejudicar nada disso, é porque ela não estava agregando valor. Tá certo? Em geral, em cada empresa isso muda, o nome, qual é a atividade muda, depende do contexto, mas, de uma maneira geral, há um certo consenso na literatura, e eu acredito disso na prática, que, por exemplo, não agrega valor. Quer ver? Retrabalho, tá certo? Não agrega valor. Movimentação de materiais e documentos e processos dentro da empresa, toda a movimentação interna não agrega valor, portanto, um programa de ajuste de custo deveria olhar essas coisas, e também não agrega valor qualquer atividade executada em duplicidade. Obviamente que não agrega valor, tá certo? Então, são 3 exemplos. Agora, há outros na prática que pode variar de empresa para empresa. Podemos seguir, por favor? Diversidade de custos. Toda vez que você diversifica, quanto mais diversificada é a empresa, maior é o custo. Isso é uma regra. Isso é quase um... Como chama ela? É um teorema, é um dogma, né? Uma lei quase. É uma lei quase física. Um axioma, né? Isso. Olha, quanto maior... Aqui sim a correlação é positiva. Quanto maior a diversidade, maior o custo. Né? Por exemplo, pode seguir por gentileza? Por exemplo, diversidade de produto. Tem um monte de produto diferente. Comentarmos, você falou como chama? Cut de tail. O que quer dizer isso aí? Como é que é esse negócio? Você piorou. Cut de tail. Cortar o rabo. Quando a gente olha, muitas vezes a questão de que a margem dos produtos, a gente olha dentro dos produtos quais trazem maior margem, e aí qual é o 20% que você pode cortar, justamente para facilitar que é o caso do Burger King. Basicamente, você vê que eles reduziram o custo, reduziram as vendas e aumentaram o lucro. Então, você justamente identifica qual que é a parte das vendas que você pode cortar aqui. Muitas vezes tem margem negativa, ou a quantidade de recursos que você dedica para ela não faz sentido no retorno que ela traz. Você comentava isso agora lá atrás, antes de virmos para cá. Não é que a gente combinou todo nada, só matemática, espontâneo. Então, por exemplo, eu estava discutindo um tempo atrás, é como professor da administração lá da FEA. Isaac, você conhece o Isaac, né? Isaac, amigos, né? Gosto muito dele. Eu estava discutindo, aí eu peguei, só um minutinho, Isaac, uma esferográfica azul e uma esferográfica vermelha. Só mudava a cor. Só a cor. É o mesmo produto ou são produtos diferentes? São produtos diferentes. Se eu fabricar 100 mil unidades por mês de caneta azul, o meu custo é um. Se for 50 mil azuis e 50 mil vermelha, é outro custo, sim ou não? Sim. Matéria-prima, estocagem, um monte de coisa que é diferente.
Então, o que significa, quanto mais você diversificar os seus produtos, a tendência é o custo aumentar. E aí precisa ter um balanceamento com o marketing, tá, Gisele? Precisa tomar, porque o marketing adora diversificar. Só que tem que ter um equilíbrio ali. Gisele, vocês sabem, né? É a comandante do marketing nosso aqui da casa, da FIPECAF. Mas é verdade, a gente tem que tomar cuidado, tem um ponto de equilíbrio. Uma vez eu apresentei uma palestra num evento da TIM, a alta administração da TIM, lá foi em Angra dos Reis, primeira vez que um professor pôde ir para Angra dos Reis. Professor com salário baixo, um monte de filha para criar, só podia entrar lá a serviço assim. Então foi. E aí, o diretor de marketing da TIM, ele falou antes de mim, eu fui o último a falar. Eu me inteiro escutando todo mundo falar, quando eu fui falar já era 6 horas da tarde, eu estava cansado, né? E aí eu falei assim, o senhor fulano, Luigi, tudo italiano, né? TIM. Você falou aí, eu falei, ele estava na primeira fila. E a TIM orgulha-se de todo mês lançar um produto novo. Ele tinha falado isso mesmo. Aí eu cheguei nesse ponto da minha fala aqui, eu falei, cuidado. Porque, do ponto de vista mercadológico, etc., pode ser, vocês estão entendendo? Mas de custo, o custo vai vamos em frente. Pode seguir, por favor? Clientes. Né? O banco, por exemplo, atender cliente pessoa física tem o mesmo custo de atender pessoa jurídica? Claro que não. Entendeu? Então, diversidade de cliente é problemática para custo. Não estou entrando no mérito do marketing, que tem seus motivos, suas razões. Eu só estou dizendo que pontos de atenção. Tá? Pode seguir? Diversidade de processos. Faz de um jeito, faz de outro jeito. Um departamento faz de um jeito, outro faz do outro. Claro que isso vai aumentar custo. Pode seguir? Fornecedores também. A tendência para a gestão de custos boa é concentrar poucos fornecedores, e não muitos. Todo mundo aqui sabe que aquela filosofia de colocar um monte de fornecedor para disputar preço todo mês não funciona mais. Como é que não funciona mais? Pode funcionar para esferográfica, papel de imprensa, coisas assim. Mas se forem coisas importantes, eu não posso comprar com leilão assim. Não sei se concorda. Eu quero dizer o seguinte. Está falando da diversidade de fornecedores. Né? Então, a tendência é unificar. Não unificar, ter poucos. Né? E o último, por favor, equipamentos. Um exemplo clássico que eu uso, viu? Você citou um setor aí da economia agora há pouco. Você não mencionou o setor, tá? Mas eu vou dar um exemplo que pode ter alguma relação. Imagina uma empresa de transporte aéreo de passageiros, cuja frota é formada 100% por Boeing. Só Boeing. 100% da frota é Boeing. Ou seja, não tem diversidade de equipamento. Só tem um tipo de equipamento. Tá? Não tem diversidade. Naquela época que tinha Fokker 100, a outra concorrente tinha Fokker 100 e Airbus, vai. Empresa A só tem Boeing. A outra tem Airbus e mais não sei o quê. Qual das duas tem mais custo de manutenção? A primeira ou a segunda? Segunda. Qual das duas tem mais custo para treinar piloto? Segunda. Tá bom, mas vamos para o mundo mais aqui, né? Vamos sair do ar, né? Vamos sair do aéreo, vamos para o terrestre aqui. Computadores diferentes, com softwares diferentes. Estão entendendo? Faz sentido. Então, toda a diversidade aumenta custo. Podemos seguir? O que se tem que buscar para uma boa gestão de custos, portanto, é o oposto da diversidade. E qual é o oposto da diversidade, pessoal? Padronização. Então, quanto mais você padronizar, a tendência é controlar melhor as coisas. É uma coisa óbvia até. Intuitivo, não é? E o Fernando falou aqui de usar o custo padrão. Ele falou de custo padrão. Na pior das hipóteses, para fins gerenciais. Ainda que não se possa usar para fins societários externos, né? Inclusive, a gente teve um caso. A gente teve um caso de um negócio que a gente tem no Brasil, justamente disso, que o pessoal de fora pediu o custo padrão. A gente explicou que no Brasil não pode, mas mesmo assim eles pediram. Então a gente fez um ajuste justamente para poder dar essa informação que foi usada para a precificação. O ajuste para gerar gerencialmente o custo padrão. Para isso, societário não podia, né? Em geral, não pode.
Tá claro, então, essa mensagem, pessoal, antes de contar, já estamos indo para a reta final. Então, a ideia é essa, quer dizer, diversidade aumenta custo, padronização controla melhor. Podemos seguir? Bom, outra coisa também importante no campo da gestão de custos é que, para gerenciar custos, a gente precisa olhar para fora também. Não adianta olhar só para dentro da empresa. Ah, apaga a luz, corta cafezinho e não sei o quê. Não, não é só isso também, mas não só. Olhar para fora significa tentar praticar a gestão de custos interorganizacionais. Gestão de custos interorganizacionais, que é a gestão de custos entre duas empresas, a montante ou a jusante, quer dizer, com os fornecedores ou com os clientes, entende? Ou com os dois. Posso dar um exemplo bem rápido? É que eu fico olhando o relógio aí, preocupado com o tempo. Acho que tinha uma empresa que fabricava ovos de Páscoa, e o processo de produção dela era assim. A matéria-prima eram barras de chocolate de 3 quilos ou 4 quilos, barras, que chegavam embaladas. Portanto, a primeira operação era desembalar as barras, tirar a embalagem. Primeira observação, esta embalagem vai para o lixo, é uma sucata, dificilmente consegue vender como sucata, pode até vender por um preço irrisório, mas o fato é que essa embalagem está embutida no custo da minha matéria-prima. E essa embalagem vai ser descartada, certo? Próxima operação era triturar essas barras de chocolate, quebrando em pedaços bem pequenos para facilitar o derretimento. E aí vinha outra terceira etapa, que era o derretimento numa máquina, um tipo de aquecia aquilo, né, com combustível, sei lá, energia elétrica ou com gás, derretia aqueles cacos de chocolate para ficar líquido, né? Depois pegava o chocolate líquido, pastoso, na verdade, colocava nas formas, porque os ovos de Páscoa têm de vários tamanhos, né? Então, colocava nas formas, 2 metades, depois junta as 2 metades, põe os bombons, eu não vou continuar o processo para não sair pela janela, mas vocês estão entendendo. Vai lá ter o embalamento, né? Vai embora, põe a embalagem e vai vender. Diz a lenda que um belo dia o gestor dessa fábrica assistiu uma palestra, tinha lá um executivo internacional, veio da Europa, tinha um professor da FEA, da FECAF, e falou que os custos têm que ser gerenciados olhando para fora, interorganizacional. Aí ele pegou, foi lá visitar o seu principal fornecedor, que era a fábrica de chocolate em barra. Quando ele chegou lá, pessoal, ele ficou estarrecido, porque ele verificou que o processo lá era assim. Entrava cacau, açúcar e leite, mistura, tal chocolate líquido. Aí ia para o equipamento sofisticado, ocupando espaço, mão de obra, energia elétrica, transforma em barras. E depois embalava e embrulhava. Você está entendendo? Então, é isso, quer dizer, como é que nós podemos conversar, em vez de a gente chegar só a minha empresa, você ficar enxergando só a sua? Vamos, claro que não é tão simples assim, a gente tem todo um estudo, pesquisas e publicações sobre isso. Há condições e condições. Pode ser que aquele cara nem me deixe entrar na fábrica dele, depende se eu sou pequenininho, faço ovos de Páscoa em casa, e ele é uma multa. Eu sei que eu estou simplificando aqui, mas na prática existe o que eu estou falando. Podemos seguir? Analisar o custo do concorrente. O setor bancário é muito bom nisso. O banco sabe, Itaú sabe o custo do Bradesco, Bradesco sabe o Itaú e assim por diante. Mas nas empresas fora desse setor não é muito comum. Como? No varejo é comum também. No varejo eles conseguem, como assim? Tem coisas que são muito similares. Quando as empresas publicam o balanço, professor, normalmente o concorrente já extrai aquela informação, já coloca numa planilha padronizada e comparada com os próprios números para saber aonde estamos melhores e piores. Já compara, né? Alguns setores, o automotivo também faz um pouco isso. Um dos meios para isso aí é a tal da engenharia reversa, né? Então, o concorrente compra o produto do outro concorrente, desmonta e tal, para ver como é que ele é fabricado. E eu já ouvi dizer, inclusive, que no Brasil já teve diretor de indústria automobilística que lançou um modelo novo, já mandou para o outro diretor, você vai comprar mesmo? Só comprar, pode analisar a engenharia reversa. E a engenharia reversa do produto do concorrente tem que ser complementada por isso que o Flávio falou, com a contabilidade reversa. A contabilidade reversa é você pegar a demonstração contábil publicada, que na DRE só tem a linha do CPV,
custo dos produtos vendidos, e, através de análise de regressão, separar o que é fixo ou variável naquela linha, tomando a receita como parâmetro. Percebe? Aí você consegue mais ou menos separar o fixo e variável. Mede a pressão arterial, lembra da pressão do concorrente. Você vê qual é a pressão arterial dele comparado com a minha. Então, analisar o custo do concorrente. É um olhar para fora. Análise de custo de cadeia de valor tem um pouco a ver com o que eu falei antes. Vamos olhar como é que o meu fornecedor trabalha, como é que o meu cliente trabalha. E gestão do custo total para o consumidor. Aqui depende um pouco do tipo de produto. Tá? Gestão do custo total para o consumidor. Aqui eu costumo brincar, Flávio, Fernando, inclusive eu tive um problema sério, uma vez eu estava apresentando esse tema, né? Universidade Autônoma del Estado de México. Está correto meu espanhol? Desculpe. Universidade Autônoma... Está tão bom quanto o meu português. Universidade Autônoma del Estado de México, fui lá eu apresentar Toluca, pertinho da cidade de México. Quando eu cheguei para falar desse tema aqui, o tema é o seguinte: gestão do custo total para o consumidor quer dizer, dependendo do produto, o seu preço de venda é apenas a primeira parcela na competitividade do custo. Por quê? A depender da vida útil do produto, os custos outros, que não de aquisição, que não o preço, tais como instalação, treinamento, operação, vocês estão entendendo? Manutenção, até o descarte, podem ser significativos. Então, eu posso ser muito competitivo no meu preço de venda, mas não ser competitivo no custo total para o consumidor ao término da vida útil. Está claro, pessoal? Isso significa que eu posso vender um produto por um preço até mais alto que o meu concorrente, mas eu posso ter uma vantagem competitiva se o custo total na vida útil for menor. Está certo ou não? Com menos manutenção, etc. É tranquilo o conceito, certo? O problema que eu entrei pelo cano no México foi o seguinte: antes de eu ir apresentar a palestra, quem estava organizando lá me chamou e falou: professor, tem aqui essa moça, fulana e tal, me apresentou uma moça. Falou, ela vai ser a sua intérprete, ela está aqui para interpretar. Você pode falar em português e ela vai passando para o espanhol. E ela estava no México. Aí eu falei, não, eu prefiro cometer meus erros em espanhol, porque eu estudei espanhol quando era menino, por correspondência, por 2 semanas. Então, vou arriscar aqui o meu espanhol. Aí a moça falou, tá bom, mas a fulana vai ficar aqui do lado, qualquer dificuldade ela te ajuda no vocabulário. Se alguém da plateia perguntar alguma coisa, eu não entendi direito, ela te ajuda. Tá bom, a moça ficou paradinha assim. Quando chegou nesse tópico, o que eu queria dizer para a plateia? Eu queria dar um exemplo, assim, que uma empresa podia vender um produto até caro, por um preço muito alto, mas que no final da vida útil, é isso que eu falei agora, certo? Para passar o conceito de custo total na vida útil. Aí eu comecei, falei assim, imaginem ustedes, imaginem ustedes uma propaganda na tele que dice: nuestros precios son los más altos del, son más altos del mercado. A moça puxa, professor, são os mais baixos. No. La propaganda en la tele dice que nuestros precios son los más altos. Professor, são os mais bajos. Ela não entendeu onde eu queria chegar. E ela pensou que eu estava me enganando lá. Então, foi uma saia justa que eu passei. O professor ganha pouco, mas em compensação só ficar invertida. Né? Vamos em frente. Vamos seguir, turma. Custo-alvo, eu falei um pouco aqui. Custo-alvo é baseado numa ideia. E é claro que isso muda de empresa, como você falou, de empresa para empresa, setor para até a conjuntura, o Fernando falou. Mas, muitas vezes, cada vez mais, não é o preço que se forma de dentro para fora, mas são os custos que devem ser formados de fora para dentro, vocês estão entendendo? Muitas vezes, não são os preços que devem ser formados de dentro para fora. Muitas vezes é necessário gerenciar os custos de fora para dentro. Qual é a diferença? No primeiro caso, preço formado de dentro para fora é preço formado com base no custo.
calcula-se o custo e sai para o mercado com uma margem de lucro, um markup algo parecido, e vai se tentar vender por aquele preço formado de dentro para fora. E esse processo geralmente começa na controladoria, na contabilidade, na área de custos. Calcula o custo, põe a margem e vai tentar vender. Isso é preço de dentro para fora. Mas não, nos mercados competitivos é custo formado de fora para dentro. Então começa lá fora para saber qual é o preço possível de ser praticado. Reduz-se a margem de lucro necessária para os acionistas e a diferença é o custo máximo que eu posso ter, tá certo? Preço que eu posso praticar, menos, olha as palavras. Preço que eu posso praticar, menos lucro que eu preciso ter, é igual ao custo máximo que eu posso ter. Aquele caso do parto que eu falei foi assim, porque o plano de saúde pagava, naquela época, R$800 por hospital pelo parto, fora os honorários médicos. R$800. O plano de saúde pagava por um parto cesariana sem complicação, sem intercorrência. R$800. E o hospital tinha uma meta de lucratividade de 10%. Certo? Portanto, o custo não podia passar de 720. Ia passar de 720. Só que o custo real do hospital naquela época era 780 e poucos. Ou seja, tinha mais de R$60 acima do custo máximo permissível, tá claro? É isso. E aí, então, esse processo de gestão do custo-alvo significa que você tem que eliminar o gap, esse excesso, mas de forma tal que os atributos do produto não sejam afetados. Porque você não pode reduzir custo diminuindo a qualidade do produto, a não ser que a estratégia seja outra. E no caso do parto cesariana, eles descobriram o seguinte: em primeiro lugar, a pesquisa entre as mulheres mostrou que a coisa que elas mais valorizavam no parto era não sentir dor durante nem depois do parto. Dentre uma lista de uns 20, 25 atributos. As mulheres tinham que... Ele entrevistou 50 mulheres lá em Maringá, no Paraná. Então, assim, quer dizer, o que elas mais consideravam importante? E o primeiro lugar disparado era não sentir dor. E faz todo sentido. O que significa? Se eu for eliminar o gap de R$60, eu não posso reduzir custo em alguma coisa que implique em dor. Óbvio. Porque as mulheres entendem que não sentir dor é o mais importante. Então, eu vou gerenciar o custo de algo que não seja tão importante. E a pesquisa, naquele caso, mostrou, por exemplo, eu estou falando os dois extremos, tá? Que elas mais valorizavam e que elas menos valorizavam. E o que elas menos valorizavam era o quê? O estacionamento do hospital. O meu marido, ele significa. Eu imagino que eu sou racional. Né? Então, é isso. Então, tinha que foco no estacionamento. Então. Eu tenho que cortar aquele excesso de custo em itens que não causem, como se fala, desgosto do consumidor. Podemos seguir? Esse é, salvo engano, o penúltimo slide, porque no último só está escrito fim. Então, esse é o penúltimo. Então, é assim. Já falei até. Já falei, desculpa. Lembra que nós falamos, o Fernando falou, depois eu falei também. Cuidado, tudo isso que nós falamos, você tem que saber qual é a estratégia da empresa. Não é ir chegando lá e fazendo tudo isso que eu falei assim de qualquer forma. Não, eu tenho que saber qual é a estratégia da minha empresa. Vocês lembram que eu falei lá? E o Fernando também falou de estratégia. Certo? Professor Fran, era isso. Muito obrigado, professor. Bom, aqui a gente abre também o espaço, né, claro, para uma salva de palmas aos nossos palestrantes. Também, claro, abre espaço aqui para perguntas da plateia. Quem tiver também online, por favor, pode enviar sua pergunta no chat. Nossa equipe vai transmitir a nós. Mas só uma curiosidade, você estava contando sobre gestão de custos, né? Às vezes a empresa corta no lugar errado. E tem alguém que é baiano aqui na sala? Não, né? Os baianos têm uma expressão que se chama economia de palito, né? Economia de palito, assim, é você cortar o custo no lugar errado. Eu me recordo de uma empresa aérea, estava fazendo uma análise de custos, tudo que ela colocava dentro de um avião. E quando você coloca qualquer insumo dentro de uma aeronave, tem um custo muito alto essa logística, né? E aí estavam discutindo cortar a balinha que eles serviam, né? Quando os passageiros sentavam no voo, né? Aí tudo bem. Uma vez cortaram a balinha, né? E começou uma reviravolta entre os passageiros, né? Todo mundo se importava com aquela balinha.
Pois é, depois tiveram que voltar para a linha. Um outro caso também, que a gente nunca percebe muitas vezes, que a gestão de custos é você olhar de uma forma integrada diferentes insumos e impactos e indicadores distintos. Um caso que acontece em varejistas, se o grande segredo do negócio envolve você fazer uma grande gestão de eficiência do negócio, para quê? Para você contornar o problema de uma margem muito estreita, que é uma característica do setor. Se você olhar para Carrefour, Açaí, Via, Marisa, C&A, Renner, todas têm margens muito estreitas. E qual que é o grande problema que existe no varejo? É você fazer uma gestão de estoque muito eficiente, de modo que você atenue o impacto de perdas e extravios. Pois bem, uma varejista, não vou citar nomes aqui, ela decidiu, num programa de redução de custos, trocar todo o sistema de vigilância dos seus CDs. Uma empresa que cobrava 30% mais barato. Pois bem, o que aconteceu é o seguinte, bom, essa linha, desse gasto ali, dessa despesa administrativa com vigilância, sistemas de monitoramento caiu realmente 30%, só que estourou o índice de extravio. O que aconteceu? Com extravio, furtos, né? Começaram a ter furtos. Essa empresa tinha vulnerabilidades na prestação de serviço. Um indicador da área de planejamento financeiro conseguiu capturar isso. Então, olha, estamos fazendo aqui a coisa errada. E depois voltaram para a empresa original. Então, muitas coisas assim ficam invisíveis. Não sei se eu qualifico esse custo como um custo sorrateiro, né? Então, mas tem custos assim que a gente precisa levantar o tapete. A gente precisa se habituar a levantar os tapetes da nossa empresa. Isso em casa, né? Se eu deixar o meu tapete sem bater 15 dias, na hora que você sacode ele, tem muita poeira. E às vezes tem muita sujeira embaixo dele também. Então, a gestão de custos vai muito nesse sentido. Mas, pessoal, a gente quer abrir espaço aqui a vocês para perguntarem aqui aos nossos convidados. Então, fiquem à vontade. Se levantar muito, a gente leva o microfone, tá? Desculpa. Boa noite, parabéns pela apresentação do professor Wellington Fernando, foi muito boa. Aproveitando, né, essa congregação entre prática e teoria que o professor Wellington comentou, eu queria ouvir um pouco mais do Fernando, principalmente agora, né? A gente sabe que, eu sei que a tua voz não está te favorecendo para responder, mas a gente precisa aproveitar o momento. Então, eu queria ouvir de ti um pouco sobre, principalmente vocês, né? Vocês tiveram uma influência muito grande agora da guerra, da Ucrânia, tanto a Aker, a Bund, a Cargill, a Dreyfus, né? Foram empresas muito afetadas. E até que ponto uma coisa que o professor Wellington comentou sobre o custo ser muito estratégico, ele carrega muita informação relevante, mas existem momentos em que a gente consegue entrar na empresa, nos concorrentes, avaliar até que ponto essas situações elas levaram vocês a tratar isso de uma forma dentro do setor e avaliar os custos dessa situação, como isso impactou todo o negócio de vocês, como foi esse momento com vocês? Eu vou fazer o melhor, então. Talvez não entrando muito no detalhe da empresa, até que eu não estou aqui como representante da empresa, mas pegando esse exemplo da guerra da Ucrânia, que foi justamente as empresas juntarem para fazer o corredor para poder escoar, a gente tem vários outros casos, como o professor falou, olhar para fora da empresa e juntar muitas vezes com os seus competidores. Então, nós temos vários casos que você tem uma joint venture, uma parceria com os seus concorrentes para ajustar, para prover alguma coisa para o mercado. Isso pode ser ou alguma tecnologia digital, tem alguns casos de tecnologia digital, um bom exemplo, algo que a gente fala bastante hoje em dia, sustentabilidade. Então, tem vários casos que juntaram a ABCD justamente para poder trazer isso. Então, nesse aspecto, é muito realidade onde você está e qual que é o objetivo comum que a gente que tem. No caso da Ucrânia, justamente como que você faz escoar o grão que tem nessa região, que é uma região super importante.
e aí garantir a segurança desse corredor, do mesmo jeito que outros casos, talvez, de você implementar algum certificado digital ou alguma outra função para o mercado para ajudar a trazer um nível um pouco maior para o mercado. A certificação de sustentabilidade é um bom exemplo, que normalmente, quando a gente vê as principais empresas juntas. Então, aí a questão de quando você olha até que lado você é concorrente e até que lado você é parceiro para a questão da indústria. Então, e aí trazendo um pouco para essa questão nossa do custo, ou na questão por exemplo, os negócios que tinham no mercado muito, todas as empresas fizeram boa parte de doações para a questão da Ucrânia. No nosso caso, nossa empresa tinha quase 1.000 funcionários lá e o próprio CEO visitou a Ucrânia e foi várias vezes lá. De novo, não quero comentar muito porque eu não sou porta-voz da empresa, mas é o momento que você para de olhar como competidor, você olha como um mercado para trazer isso junto. Pessoal, quem quiser perguntar, por favor, fique à vontade. A gente pode até subir, então, a atividade avaliativa, né? Agora no Blackboard, né? Para todo mundo preencher. Só fala, pelo amor de Deus, essa hora não, agora sim. Quero ser repetido, né? Não pode perguntar, aproveita que o crédito está farto. Outro ponto também que eu queria ouvir um pouco do Fernando todo. Hoje eu te deixo sem voz. Em relação a startups, hoje eu tenho uma função em startup e me chamou um pouco a atenção dos comentários que tu fez em relação a caixa, gestão de custos e principalmente priorização e foco. E aí também o professor Wellington trouxe a questão da diversidade e eu vejo um pouco de uma dualidade, um dilema na startup entre foco e diversidade, porque ela busca muito atingir, pivotando, né, como é o termo que se usa hoje, uma monetização que garanta para ela um mercado. Ao mesmo tempo que ela tem que ter muito foco mesmo, mas é uma situação complicada de encontrar isso. E aí, indo para a questão de custos, o que me chama a atenção? Existe um custo de oportunidade, primeiro, né, em toda essa pivotização que ele vai fazendo para poder acertar o mercado correto, mas também existe um custo de criação, inovação, toda essa estruturação do negócio. Então, tanto o professor Wellington quanto o Fernando, se vocês poderiam comentar um pouco sobre como trabalhar isso numa empresa que não tem uma estrutura tão relevante, tão robusta, como empresas grandes ou até empresas que têm uma governança, que têm uma estrutura interna, inclusive, de gestão de custos. Mas pensar em como se faz essa congregação, como é que eu consigo conciliar essa estrutura de buscar um novo produto que vai me monetizar, ao mesmo tempo trazer essa gestão de caixa. Quando vocês trabalham com as startups, como vocês fazem essa mentoria, quais são os conselhos, quais são as recomendações, como é esse processo? É uma ótima pergunta. Vamos lá. Quando a gente pensa na startup, não sei qual que é o teu papel que você tem, mas muitas vezes o fundador ele faz tanto o plano estratégico quanto ele precisa verificar se tem papel no banheiro, papel higiênico no banheiro. Então ele vai de tudo isso, ele faz exatamente tudo. E justamente até muitas vezes tem essa paixão pelo que faz, que algumas vezes pode distrair um pouco o foco. Então, por um lado, é muito importante o teu comentário antes de inovação, eu concordo 100%. A maneira, a Amazon é um bom exemplo. A Amazon é muito mais barato porque eles fizeram inovação. Então, muitas vezes tem essa questão do foco, de, pelo menos, olhar no que é o core da empresa. Então, eu diria, a recomendação que a gente dá tudo bem, continua no core, qual que é da startup, e como desenvolver mais. Muitas vezes não é a questão de redução de custo, depende da startup. Se é uma startup que é mais focada ao consumidor final, então talvez
o teu investimento em mídia digital, então em marketing, você precisa continuar mantendo. Então, outras coisas que talvez que você pode reduzir um pouco. Então, teve um caso, a gente tem mais ou menos um portfólio de 25 empresas. Então, uma das conversas que a gente teve justamente de gestão de caixa foi conversando com a CEO, olha, tudo bem, você tem esse portfólio, você é conhecida por esse lado, mas se a gente olhar na margem, na profitability que tem cada produto, essa linha de produto te dá muito mais retorno. Então, continue investindo nessa linha aqui, que é o principal, mas põe um teto de custo nisso. E era justamente o marketing digital. A gente falou, põe um teto de custo na tua parte de marketing digital e continua desenvolvendo essa parte que é mais de ingredientes para grandes empresas, que é onde trazia para ela. E aí, o outro ponto foi justamente essa questão de você precisa comprar esse equipamento, você precisa do equipamento, ou você pode terceirizar ou não. Então, justamente para no momento de captação sendo mais difícil, olhar isso. Porque, como o Flávio comentou, o que realmente estrangula uma empresa viva, uma empresa pequena, é falta de caixa. Então, esse é o ponto. Então, é como navegar isso. E para mim, o foco, a prioridade é isso. Vão ter diversas coisas. Então, como realmente focar no que é o core da empresa e aí fazer acontecer. Que a vantagem da visão do empreendedor traz. Mais, talvez, um desconhecimento meu. Você começou falando, Helder, da dicotomia, do dilema entre diversidade, Priorização, foco e a diversidade de produtos, diversidade. Para mim, eu não sei porquê, eu tenho na minha mente o estereótipo da startup é de foco na resolução de um problema específico. Que, como leigo, eu acompanho no mercado, são aquelas startups que concebem a solução de um problema específico. Estou certo, mais ou menos? Se for isto, quer dizer, me parece que digamos assim, o requisito da concentração e do foco não está dado de partida. A não ser que seja uma startup que se propõe a resolver vários problemas por meio de vários produtos. Então, assim, na minha cabeça, eu tenho muito clara a ideia de que uma startup tenta conceber, desenvolver e oferecer para o mercado a solução para um problema específico. Nesse caso, o produto seria único. Não sei se eu estou equivocado. Posso só fazer a prévia? O senhor está completamente correto. O foco dela é a solução de um problema específico. Né? Então, a startup ela nasce com um propósito muito claro de solucionar um problema. Mas nessa jornada da solução, ela transita por vários produtos. Então, a gente tem lá o primeiro produto, né, que é o produto mínimo viável, o MVP. Ele é um produto que ele nasce através da tentativa de solucionar esse problema de uma forma. Mas, por exemplo, eu começo oferecendo esse produto numa remuneração, tentando uma monetização através de SaaS, de uma oferta de um serviço, de um sistema com um serviço. E aí eu vejo que isso não fecha no mercado. Então, eu mudo o produto e tento trazer ele, ou agrego no produto uma nova funcionalidade que me cria uma outra maneira. E eu vou tentando, inclusive, a gente pega exemplos de algumas startups que elas iniciam um produto inclusive, sem valor no mercado, para angariar um número grande de clientes e depois, com uma base de clientes, eu testar várias formas de cobrar esses clientes e achar um meio de efetivamente remunerar. Então, isso, eu entendo que talvez seja tem um foco específico, como o senhor falou, eu concordo. O que eu vejo na diversidade, talvez não chegue no ponto da diversidade que o senhor colocou, é essa tentativa de múltiplas alternativas para conseguir efetivamente virar o negócio. E isso acaba gerando um custo muito alto em várias tentativas, por exemplo, de marketing, em várias tentativas de produtos, em várias tentativas comerciais, em várias tentativas de abertura de mercados.
e todos esses custos, eles são, digamos assim, decorrentes dessa variação, dessa oscilação que ocorre com frequência dentro do âmbito da startup. Posso fazer um comentário adicional aqui à Fica à sua fala vontade. também, Helder? Acho que tem um lado, pegando a fala do professor Wellington, quando ele comenta que uma startup nasce de uma ideia, é uma única ideia que busca trazer a solução para um problema. Eu vou voltar algumas décadas atrás na nossa história, muitos aqui presentes não eram nascidos, quando surgiu a internet no Brasil. Então, a gente vai se lembrar que começa a surgir um serviço em linha de escada, contratávamos por assinatura, caixa de e-mail, né, e um pacote de conexão. Né? E aí tinha por trás ali algum portal de conteúdo que trazia alguma coisa acessória. Pois bem, aparecem algumas startups, vou citar nomes, do Bol, o IG, todo mundo lembra, internet grátis, né, aquele internet group, que tinha aquele cachorrinho muito fofinho, branquinho, né, como... É um cachorrinho ainda que eu deveria. E aí nós tínhamos essa startup que também nasceu de uma ideia. Pensando assim, bom, eu não posso mais cobrar uma assinatura de uma caixa de e-mail, vou dar de graça isso para o mercado. Ora, quem fundou, quem concebeu aquela ideia, pessoal, apagou a luz não significa que está acabando o efeito, tá? Não se assustem, viu? Mas a ideia de uma startup, assim, nasceu de uma ideia, só que depois o mercado se transformou, porque desaparece a linha de escada e começa a vir a internet por cabo. E aquela empresa também precisava atualizar as suas tecnologias, seus servidores, só que isso não estava no radar do fundador da empresa. Então, a inovação tecnológica, ela também tem um papel preponderante para que o fundador, o executivo, consiga conceber qual é o custo desse CAPEX, né? Qual é o custo de colocação e de atualização da sua empresa para ela sobreviver. Né? Então, uma série de empresas estão passando por isso. Uma empresa que está dando uma boa patinada no mercado é a Enjoei, porque ela entrou no mercado com um modelo, pensando assim, bom, eu vou ser uma plataforma, talvez de comercialização de produtos de segunda mão, que as pessoas podem comercializar diretamente. Só que eles não estavam concebendo que uma série de regras regulatórias nossas no Brasil, em termos de facilitação de importação, viriam à tona. E aí entraram as varejistas chinesas, que muitas vezes o preço de um produto desse varejista chinês, que vem lá de Beijing, de Guangzhou, é mais barato do que a venda de um produto usado. Então, e aí essa startup ela tem que se reinventar muito rápido. Né? Só que o dono, né, o fundador, ele não pode ficar muito preso à ideia. Pessoal, essa é uma grande verdade como executivos. Nós nunca podemos ter um grande apego às nossas ideias. Viu? Temos que ter ali uma resiliência para mudar. É difícil, tá? Porque afeta nosso ego. Só para adicionar o Helder, você comentou um ponto, se a gente pensar, provavelmente as duas coisas que são importantes numa startup. Se alguém tiver uma pastilha que é bom para um problema para resolver, né? Mas eu diria, uma é justamente resolver um problema que provavelmente não foi olhado, ou olhar uma maneira diferente de resolver um problema que existe. Esse é um deles. O outro, a grande vantagem de uma startup é ser ágil. Justamente como você falou, você tem um problema, você desvia. Então, isso é muito rápido, porque uma empresa grande é como se fosse um transatlântico versus uma lancha, um caiaque. Entendeu? Então, a importância da startup é justamente poder navegar de uma maneira ágil e se adaptar a esse mercado que uma empresa grande tem mais dificuldade. Então, se por acaso o negócio específico que tem, como o Flávio comentou, a questão do Enjoei ou algum outro, você chegou, viu que a questão da priorização é o core, ou o problema que ela quer resolver. Então, isso, mas por acaso precisa de algum ajuste da natureza da startup, ser mais rápido para fazer esse ajuste. Então, e o ponto do ego é muito importante. Então, talvez dando um passo além, dependendo da startup, qual que é o objetivo final da startup? Qual que é a saída? A saída é, não sei, fazer um IPO, a saída é vender para uma multinacional ou crescer e virar uma empresa grande. Então, dependendo muito qual que é o foco que você tem,
qual que é a saída, e você acaba manejando, vendo de maneiras diferentes, então depende, mas nunca perde essa agilidade. Essa agilidade é importante. E que são coisas que uma corporação tem dificuldade de fazer. Será que seria aí, puxando então seria toda a pressão arterial de ter menos custos fixos numa startup do que numa empresa maior, que ela tem essa agilidade, essa mobilidade? A questão não é o porte, é a proporção. Isso, a proporção. Não dá para afirmar que a de menor porte tem a pressão arterial mais elevada que a outra. Talvez eu olhava um pouco na questão do estrutural. Porque se você for olhar, talvez muito da startup, o custo da startup vai ser o pessoal que tem, que é salário. Mas, por outro lado, eu tive a questão de processo. Uma empresa grande, com, sei lá, 40 mil funcionários, você tem que ter uma série de processos que não vou falar uma burocracia, porque burocracia pode ser bom também, mas a velocidade é diferente. Então, nem tanto o fixo e o variável ou a pressão arterial, mas muito a capacidade de se ajustar. A capacidade de se ajustar pela questão do processo em si é muito maior. Desculpa interromper, absolutamente desculpa interromper de novo. É isso. Porque o que acontece? Uma empresa pode ter pressão arterial alta, mas a administração ser ágil o suficiente para se adaptar à realidade. E outra pode ter a pressão baixa e ter mais dificuldade para se adaptar à realidade. Excelente, excelente. É bem isso mesmo que eu acredito. Tem que usar o remédio certo para controlar. Vamos? Tem que usar o remédio certo para controlar. Exato. Exato. Pergunta mais? Sim, não. Deixa eu começar a contagem regressiva. O pessoal online tem alguma pergunta que apareceu? Maravilha. Então, pessoal, a gente só excedeu alguns minutinhos a mais dessa exposição. Quero agradecer aqui a gentileza e disponibilidade do nosso convidado externo, Fernando Gonzalez, e também ao professor Wellington, nosso presidente do FPK, em se disponibilizar a vir a esse debate, que foi delicioso. Foi uma grande oportunidade, eu aprendi bastante, anotei bastante coisa. Agradecer também a todo o público aqui, um público muito qualificado, né? E aqui aos meus colegas de coordenação também, ao professor Helder Santos, professor Raquel Fraga e também o professor Jonathan Hoff, e a equipe da organização, a Gisele Rocha, presidente do marketing, toda a sua equipe, juntamente ao TI da FPK. Obrigado a todos vocês. Nos veremos aqui, teremos mais eventos presenciais, então acompanhe aqui a FPK pelo mailing, também pelo website, nós vamos divulgar, e pelas redes sociais, pelo LinkedIn. Obrigado a todos pela presença, deixo aqui um grande abraço e até a próxima.